O Neymar voltou para o Brasil no que tinha tudo para ser um retorno dos sonhos ao Santos, mas em meio a várias lesões, chiliques e polêmicas, no final das contas, esse retorno virou um pesadelo, com o ídolo santista brigando contra o rebaixamento com o clube da Vila Belmiro. Foi uma volta para o futebol brasileiro tenebrosa para o Ney, e olha que não foi a única, né? No próprio Brasileirão 2025, a gente também teve a presença de outra grande figura que, da primeira vez, voltou muito mal. O ponta William, vocês sabem, é uma lenda do Chelsea, né? Mas antes de trilhar sua carreira na Europa, ele começou no Corinthians, fazendo toda a base por lá e se tornando profissional no time do Parque São Jorge, chegando até a ganhar a camisa 10, beleza? Antes de sair pro Shakhtar Donetsk como uma das grandes vendas do timão na época. Depois ele tem uma baita carreira lá nos Blues, né? E em 2020 vai pro Arsenal com um pouco de receio da torcida, e um receio que acabou se confirmando porque a passagem do William é bem ruim, né? Ele já aos 32 anos ganhou 3 anos de contrato, mas não foi bem e acabou perdendo posição para os mais novinhos Saka e Martinelli, e muito antes dos seus 3 anos de contrato terminar, ele rescinde e fica livre para assinar com o Corinthians. E aí ele volta, né, que é o tema desse vídeo, com pompa, com a camisa 10 novamente. Era clima de festa, mas essa passagem foi amarga e extremamente marcada por lesões que tiraram o William de jogos decisivos. E em 45 partidas pelo Corinthians, ele marcou um golzinho só. Aí chegou a ser ameaçado por torcedores, um lance ali que virou caso de polícia e tudo, né? E no final das contas rescindiu com o Corinthians justamente por isso. Segundo ele, eram muitas ameaças a ele e a família, e por isso ele não pretendia mais morar no Brasil. Curiosamente, é aqui que ele dá a maior volta da carreira, lá no Fulham, né? Porque ele retorna para a Premier League e se torna um jogador importante desse time do Fulham, que se manteve firme e forte na Premier League por algumas temporadas. Aí ele tem uma saída relâmpago para o Olympiacos, onde fica só 3 meses, volta para o Fulham também por pouco tempo, e dos 36 para 37 anos ali resolve ter uma última dança no Brasil, agora no Grêmio. Eu não sei se ele esqueceu das ameaças lá no Corinthians ou se ele achou que no Grêmio ia ser mais tranquilo, mas o fato é que o começo dele no Sul foi bom, né? Ele mudou o time ali em 3 jogos em que participou, mas de novo se machucou e ficou de fora de quase a temporada inteira. A gente não sabe ao certo qual vai ser o veredito dessa última passagem dele no Grêmio, mas tem outro jogador que chegou com muita pompa no time gaúcho e foi um desastre completo. A gente tá falando do Douglas Costa, que começou a jogar no Grêmio, marcando na sua estreia aos 18 anos de idade, né? Uma grande promessa lá, mas ficou pouco tempo no Imortal até sair, que nem o William fez, né? Pro Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Depois de alguns bons anos, vem o maior brilho da carreira do Douglas, quando ele se transfere pro Bayern de Munique em 2015, e em determinado momento se torna uma estrela por lá, beleza? Metia alguns golaços à la Robin, era quase sempre convocado para a seleção brasileira e tudo mais, o homem tava voando. Só que nessa época algumas lesões já começavam a aparecer, ainda mais porque o estilo do Douglas Costa era de muita velocidade, arrancada, explosão, e isso contribuía ali para causar alguns problemas físicos, né? Mas até antes das lesões virarem o maior problema dele, ele se deparou com o fato de que o técnico da época, o Ancelotti, não botava ele tanto como titular. O Douglas Costa não gostou da situação e meio que cavou uma saída para a Juventus. Primeiro ele vai emprestado, depois em definitivo, mas lá nunca conseguiu mostrar o mesmo futebol de antes, né? As lesões começaram a aparecer com mais frequência, ele chegou a ter algumas polêmicas, quando cuspiu num jogador adversário, por exemplo. Depois ele foi expulso, foi cortado da seleção e curiosamente voltou pro próprio Bayern de Munique emprestado, numa segunda passagem que foi bem ruinzinha, tá? Jogando pouquíssimo e tendo outras lesões também. E é aí que vem o seu primeiro retorno pro Brasil, emprestado justamente pro Grêmio, que foi o time que revelou ele. Aí já sabe, né? Foi recebido com festa, camisa 10 e tudo mais. A ideia dos gremistas na época era montar um time para brigar por título, cheio de estrelas e tal, o famoso Super Grêmio. Só que o Super Grêmio não tava demais e nem trouxe alegria pra torcida, muito menos o Douglas Costa, né? Que teve muitas lesões, jogou muito pouco, e num ano que era pra brigar por títulos ali, ele teve que ajudar o Grêmio a fugir do rebaixamento. Ou melhor, ele meio que ajudou o Grêmio a não fugir do rebaixamento, porque teve problemas ali em que ele mandou a torcida tomar sagu, pediu folga na reta decisiva por conta do casamento, e isso aí a torcida também não gostou. Aí ele foi vaiado pelos torcedores,
e viu o time ser rebaixado para a segunda divisão. O cria da casa voltou com festa, mas saiu chutado. Foi pro LA Galaxy e depois, assim como o Willian, teve mais uma passagem no Brasil, agora no Fluminense, que tinha acabado de vencer a Libertadores. Então, pô, de repente um reforço pra brigar mais uma vez por coisa grande. Que nada, né? Foi outra passagem muito ruim. A zica do Douglas Costa, coitado, ativou novamente, né? Com o Flu, mesmo sendo o atual campeão da Libertadores naquele momento, brigando para não cair até o finalzinho do Brasileirão. O final de carreira do Douglas Costa é no Sydney FC da Austrália, onde o clube rescindiu com ele por problemas legais dele no Brasil e, por enquanto, o homem está sem clube. Agora é saber se algum outro time vai se interessar em contratá-lo. Tão desastrosa quanto essa passagem no Grêmio, é quase impossível alguma outra ser, né? Mas ainda em Porto Alegre, o Internacional também teve um retorno decepcionante. A gente vai falar agora do Luiz Adriano, que foi formado na base do Inter, mas diferente de muitos outros nomes aqui da lista, ele teve o seu tempo de brilhar lá no Colorado, tá? Mesmo jovenzinho, fez parte do time que ganhou o Mundial de Clubes de 2006, meteu o gol na semi contra o Al-Ahly, por exemplo, e também participou daquela histórica vitória contra o Barcelona. E curiosamente, assim como o Willian e o Douglas Costa, ele é mais um que foi direto do Brasil pro Shakhtar Donetsk, só que o impacto dele por lá foi muito grande, tá? Pra quem não sabe, o Luiz Adriano é considerado uma lenda do time ucraniano. Ele simplesmente é o maior artilheiro de todos os tempos do Shakhtar, com 128 gols marcados. Ele ganhou 15 troféus por lá, incluindo 6 vezes o campeonato da Ucrânia. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira enquanto jogava lá, né? E o mais mítico de todos, com a camisa do Shakhtar, ele meteu simplesmente 5 gols numa só partida da Champions League, sendo detentor deste recorde de mais gols num jogo da UCL, ao lado de Messi e Haaland. É, o cara não era mole não, hein? O final de carreira dele na Europa é um pouco curioso, né? Porque depois de 8 anos na Ucrânia, ele vai pro Milan, mas lá fica pouco tempo, não rende e sai de graça pro Spartak Moscou, antes de ter o seu primeiro retorno ao Brasil, agora sim pro Palmeiras em 2019. E vamos lá então, porque essa volta foi meio mista, tá? O começo do Luiz Adriano é bom, ele mete gols na Libertadores, inclusive é campeão da Liberta 2 vezes com o Porco, né? E no Brasileirão ele broca algumas vezes também, mas acabou ficando marcado mais de maneira negativa. Foram períodos ali sem botar a bola na rede, né, períodos de seca, ele discutiu com o torcedor no estádio, ele foi vaiado, aí ele mandou a torcida ficar quieta. A relação com os torcedores azedou completamente e no fim das contas ele saiu pela porta dos fundos. Aí o Luiz Adriano volta então para a Europa para tentar jogar no Antalyaspor da Turquia, mas logo em 2023 tem finalmente seu retorno para casa, né? Era o garoto voltando para o Internacional. Só que pelo visto jogar no Brasil não era muito a do Luiz Adriano, né? E no Inter foi uma passagem também muito longe de um ídolo ou de uma grande promessa que volta e brilha. Ele já estava veteranaço, né? E marcou poucos gols, de novo tendo ali o famoso jejum acompanhando o cara. Eventualmente perdeu espaço no time e, desgastado com a torcida também, rescindiu com o Inter. O homem até guerreiro, né? Tentou de novo, fechou com o Vitória, mas também jogou muito pouco por lá, meteu apenas um golzinho pelo time baiano, rescindiu e se aposentou e hoje tá feliz disputando e ganhando, tá? E ganhando torneios de tênis. Mas olha só, passar em branco para um atacante é chato, né? Todo mundo sabe, mas pelo menos tu passou em branco e o pessoal não lembra muito de ti, né? O próximo caso aqui, infelizmente, não teve essa sorte. Ele é muito lembrado até hoje por uma besteira que ele fez. Junto do Luiz Adriano naquele time do Mundial com o Inter, tava o Alexandre Pato, que também meteu gol na semi, meteu aquelas embaixadinhas de ombro que o mundo inteiro viu e participou da conquista do Internacional, já sendo visto como um futuro craquinho acima da média, assinando com o Milan ainda em 2007. E pra quem não viveu, o início do Pato no Milan foi simplesmente meteórico, tá? Nada dava a entender que ele não seria um craque do futebol. Ele estreia oficialmente metendo gol, em 2009 conquista o prêmio Golden Boy de melhor jovem na Europa e em 2011 marca o gol mais antológico da carreira com aquela arrancada absurda nos primeiros 24 segundos de jogo contra o Barcelona. O coitado do Busquets ficou só na saudade e até o Guardiola na época chegou a dizer que nem o Bolt parava o Pato naquele gol.
Aquele ali seria de fato o auge dele, né? Muito porque o jogo do Pato era totalmente dependente dessa velocidade absurda e das arrancadas e acabou sendo muito prejudicado por inúmeras lesões. No total foram 16 diferentes no Milan e ele consultava especialistas nos Estados Unidos, na Alemanha, de todo jeito ninguém conseguia resolver o físico dele, né? A confiança do Pato foi pro saco e a carreira europeia dele também. E é aí que em 2013 ele tem o seu retorno triunfal para o Brasil, para jogar no Corinthians. Na época era a contratação mais cara do futebol brasileiro, custando 15 milhões de euros. E a estreia dele foi como? Meteu o gol com 3 minutos em campo. Parecia bem fisicamente, só que a cabeça dele não estava lá. O Pato foi muito mal no Corinthians, não parecia que estava se dedicando ou se esforçando como deveria para recuperar a carreira, né? Às vezes ele parecia meio apático dentro de campo, sem confiança nenhuma, viveu jejum de gols e perdeu gols horrorosos, incríveis, até que veio o fatídico jogo contra o Grêmio. O Corinthians pegava o tricolor pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2013, até que depois de um 0 a 0 a partida vai para os pênaltis e na cobrança decisiva, o maior reforço da história do clube, Alexandre Pato, só não podia perder. Na frente dele, simplesmente o goleiro Dida, um dos maiores da história do Brasil e um notório pegador de pênaltis. E claro, também a torcida gremista inteira fazendo pressão para ele perder. E é ali que o Pato resolve dar aquela famosa cavadinha, que além de muito ousada, foi muito, mas muito mal executada. A cavadinha dele foi pífia, foi ridícula e o Coringão assim foi eliminado. O negócio foi tão grotesco que supostamente alguns jogadores do Corinthians tiveram que se conter para não arrebentar o Pato na porrada e naquele dia ele simplesmente morreu assim para a torcida do Corinthians, né? Foi ameaçado ali numa invasão de torcedores e tal, não tinha mais clima e acabou saindo então emprestado para o São Paulo. Não tinha como piorar a passagem dele em relação ao que foi no Corinthians e não piorou. No São Paulo ele foi melhor, tá? Se recuperou na carreira, se entendeu bem com o Kaká dentro de campo, mas nunca chegou naquele nível que o potencial dele indicava lá no começo. Ele chega a ser emprestado pro Chelsea numa transferência esquisitíssima, tá? Que quase ninguém lembra, porque o Pato jogou apenas 2 partidas e até meteu o seu golzinho, foi um só e foi de pênalti, mas tá valendo. Só que no final das contas, o melhor clube onde ele atuou de fato foi o São Paulo. Ele ainda retornou para lá mais 2 vezes sem conseguir repetir o mesmo desempenho. E no comecinho de 2024 acabou ficando sem clube e tá sem clube até hoje, tá? Aí a gente pensava que ele estava aposentado, mas no começo de 2025 ele falou que não, que pode voltar e quer analisar o mercado, as opções disponíveis. Então tá, né? Quem também jogou no Chelsea e brilhou contra o Barça na Champions foi o volante Ramires, e é mais um que teve um retorno muito desagradável ao Brasil. O Ramires começou no Joinville, mas foi no Cruzeiro que ele primeiro ganhou destaque, né? Indo pro Benfica e depois chegando no clube onde desempenhou seu melhor futebol, lá no Chelsea. Foram 6 anos com a camisa dos Blues, ganhando Premier League e a Champions, vivendo momentos mágicos como aquele lindo gol de cavadinha que ele marca pra cima do Barcelona de Messi e Pepe Guardiola. Um gol importantíssimo que ajudou a classificar o Chelsea para a final daquela UCL que eles venceram, né? Depois de se tornar uma espécie de lenda por lá, ele passa alguns anos na China e retorna então em 2019 para o Brasil para jogar no Palmeiras. Aí assim, era pro Ramires ser titular, um dos grandes nomes do time, né? O salário dele tava nas alturas, mas não foi o que aconteceu. O Ramires pouco jogou porque tava sempre machucado e mesmo quando não tava, ou ele não se destacava dentro de campo, ou até se envolveu em polêmica, né? Como quando no meio da pandemia foi visto em uma balada, ainda por cima sem máscara na época. Eventualmente ele é outro que tem o seu contrato rescindido e depois de uns 2 anos sem jogar em lugar nenhum, resolve pendurar as chuteiras. Mas o mais curioso é que o Ramires falou sobre essa passagem no Palmeiras e chegou a dar um conselho para outros jogadores que atuam fora do Brasil. Se tiverem a oportunidade de ficar na Europa, eu diria, fiquem na Europa. Curiosamente, ele deu esse conselho alguns meses antes do William resolver jogar no Corinthians e depois se arrepender. Então era só ter ouvido o Ramires, né, amigo? Agora, existem passagens ruins e passagens ruins, né? Nem todas são iguais. A gente tinha até separado outros nomes, mas que no meio de Patos e Douglas Costas destoariam um pouco. Por exemplo,
O Felipe Anderson teve um retorno pro Brasil com muita pompa, chegou a rejeitar a Juventus pra assinar com o Palmeiras e não deu tão certo. Só que assim, mesmo ele perdendo espaço com o Abel, ainda é reserva de um dos melhores times do país e sempre tem os seus minutos ali num time que briga todo ano ali por Libertadores e Brasileirão, então meio que tá ok. O Bernard no Galo é outro que não conseguiu repetir as performances da época da alegria nas pernas, né, quando ele foi campeão da Libertadores e tudo mais, porém mesmo com poucos minutos, ele é reserva de um Galo que tá no meio da tabela do Brasileirão, chegou na final da Sul-Americana e tudo mais, e pelo menos por enquanto não parece que ele vai sair chutado do clube como outros aqui da lista. Porém, numa escala de expectativa versus realidade, talvez não tenha nada mais absurdo e catastrófico do que a última passagem do Neymar pelo Santos. Começa que, diferente dos demais aqui, a primeira passagem dele não foi só um brilhozinho quando era muito jovem antes de sair para a Europa, né? O Neymar virou indiscutivelmente um ídolo do Santos e um dos melhores da sua história pelo que ele fez no time antes de ir para a Europa. Ele liderou o Santos tecnicamente na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, ele empilhou momentos icônicos como aquela paradinha que fez a FIFA mudar as regras do futebol, o gol Puskás antológico contra o Flamengo, o show no 8-0 contra o Bolívar, entre muitos outros, mas já nessa época o René Simões afirmou: nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. E ele foi profético naquela fala tão polêmica, né? Corta pra mais de uma década depois da saída do Neymar para a Europa, e ele teve um fim melancólico na passagem pelo PSG, sendo vaiado pela própria torcida, e resolveu ir jogar no Al Hilal da Arábia Saudita, e é jogar meio que entre aspas, porque ele sofreu com lesões graves e entrou muito pouco em campo pelo clube árabe, né? Foram 7 jogos apenas, em 1 ano e meio. Mas de qualquer maneira, quando foi anunciado o seu retorno ao Santos no começo de 2025, a expectativa era muito alta. Uma lembrança que eu não quero só lembrar, eu quero voltar a viver. Porque ninguém imaginaria que o Neymar voltaria tão cedo pro Brasil e a festa na reapresentação dele era digna de rei, ou no caso, de príncipe, porque assim, diante de tantos momentos ruins que o Santos viveu nos últimos anos, incluindo o inédito rebaixamento para a Série B, a volta dele era catártica para os torcedores, né? No estádio, o nosso querido Rafa Uzunian, membro aqui da equipe do Eurão, esteve lá acompanhando a reapresentação e viu torcedores chorando e se abraçando de emoção. E por mais que por fora desse pra ver isso tudo como um exagero, era basicamente a emoção pura de ter um ídolo teu voltando pro teu time pra tirar de uma situação ruim. Não tem como não se emocionar, e muitos torcedores de outros clubes do Brasil também queriam ver o Neymar se recuperar em solo brasileiro e jogar bem depois de tantos anos torcendo por ele ali na seleção brasileira e na Europa. Mas se a ideia era um ano tranquilo pro Ney, o caos perfeito ajudou a formar uma tempestade na Vila Belmiro. Mesmo sem estar 100% fisicamente, o começo do Ney empolgou com a qualidade técnica que todo mundo se acostumou a ver nele, né? Como por exemplo quando ele meteu 2 assistências e 1 gol olímpico numa partida do Paulistão, só que alguns dos problemas recentes do Neymar voltaram a aparecer. Primeiramente ele se machuca e perde a eliminação do Santos pro Corinthians na semi do Campeonato Paulista. Mas tranquilo, bola pra frente que tinha o Brasileirão e a Copa do Brasil. Só que assim, na Copa do Brasil, mesmo com o retorno dele no jogo de volta, o Santos conseguiu ser eliminado pro CRB. E no Brasileirão, o time tem um começo pavoroso de campeonato, ainda sem o Ney machucado. No primeiro jogo dele como titular depois do retorno, o Neymar até joga bem contra o Botafogo, mas tenta fazer um gol bizarro de mão, toma o 2º amarelo e é expulso de campo. E o pior, né, ele tenta dar um migué ali e argumentar com o juiz como se estivesse sendo injustiçado. Aí acontece então a pausa pro Super Mundial, o Ney tem todo o tempo do mundo para se recuperar e até ajuda o time em algumas partidas, né? Porém, tem uma fatídica goleada de 6-0 que o Santos sofre pro Vasco em pleno Morumbi, que foi inclusive a maior derrota da carreira do Neymar. Depois disso vem mais uma lesão que tira o Ney de diversos jogos do campeonato e o retorno dele na reta final do Brasileirão foi digno de pesadelo. Ele não consegue resolver tecnicamente em vários jogos, é um capitão que não consegue liderar tecnicamente fazendo muitas partidas ruins e ainda dá algumas pataquadas, por exemplo a jornada tenebrosa que teve contra o Flamengo quando o Santos perdia por 3-0 e no intervalo ele dá uma entrevista dizendo que a única forma do time conseguir fazer gol seria tocar mais pra ele, né? Aí no final da partida ele é substituído, reclama com a comissão técnica por ter saído e vai direto pro vestiário ao invés de apoiar o seu time na beira do gramado ao final da partida. E aí pra piorar pro Ney, o que acontece? Entram os garotos em campo e ainda descontam 2 vezes no finalzinho.
deixando o placar menos vergonhoso e mostrando que aquele egoísmo do Neymar de achar que é o único que poderia fazer alguma coisa realmente não fazia sentido, né? As polêmicas continuam e depois de uma matéria dizendo que ele ligou pro treinador para se desculpar, o Neymar ainda foi no Instagram desmentir a matéria e chamou o jornalista de merda. Não só mostrando uma imaturidade absoluta, como desmentindo uma matéria que limpava a cara dele. Era uma matéria positiva para ele e ele foi lá e falou: não pedi desculpa coisa nenhuma. O time empolga depois de vencer o Palmeiras na Vila, só que no jogo seguinte o próprio Neymar marca um belo gol contra o Mirassol no comecinho, só que no segundo tempo por algum motivo tá lá o Ney afobado defendendo a própria área e cometendo um pênalti que acabou jogando fora a vitória santista. Foi literalmente o primeiro pênalti que ele cometeu na carreira inteira. Mas curiosamente, um tempo depois o Neymar disse que aquela derrota pro Flamengo deixou ele muito abalado e que pela primeira vez na carreira ele buscou fazer terapia para cuidar da sua saúde mental. Se foi resultado direto disso ou não, o fato é que na reta final do Brasileirão o Santos estava para cair e o Neymar teve uma lesão constatada no joelho e perderia o final do campeonato. Mas é aí que ele se redime um pouco nessa história toda, resolvendo jogar lesionado no sacrifício e sendo extremamente decisivo em 2 vitórias seguidas que tiram o Santos da zona de rebaixamento, e depois o Ney ainda atua no último jogo do Brasileirão, quando o Santos não só escapa de vez, como classifica até para a Sul-Americana. Então o retorno dele era para ser dos sonhos, foi muito abaixo disso, ele brigou para não cair até o fim, foi uma volta que deixou o Ney mais longe do que perto de voltar à seleção, mas ainda assim, quase que de forma miraculosa, no finalzinho, teve ali uma parte até bem positiva. Mas se o retorno do Neymar não correspondeu nem um pouco, tiveram outras voltas muito boas pro futebol brasileiro e a gente falou sobre isso nesse vídeo que tá passando na tela, vale a pena você assistir também, beleza?